8h04 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje recebendo o ex-prefeito de Campos e médico Arnaldo França Viana. Neste bloco, os assuntos em pauta: CPI do Previ Campos e também a crise financeira no município. No bloco passado a gente falava sobre o enfrentamento à pandemia. O Aloysio levantou a questão da pandemia na saúde, a pandemia também na política. Eu acabei fazendo uma pergunta aí, Aloysio, com sua permissão, e a do Arnaldo, eu repito essa pergunta, porque o que mais se discute hoje no mundo todo é essa novidade. A última pandemia que o mundo viveu foi em 1918, com a gripe espanhola. Então, de lá para cá, as coisas mudaram completamente, mas a pandemia, né, tem um formato dela bem semelhante no que diz respeito à contaminação do vírus via oral. Até tem imagens de máscaras, de pessoas com máscaras naquela época. E a minha pergunta ao Arnaldo é o que ele faria de diferente hoje, né, encarando essa realidade do novo e com todas as dificuldades que o município tem. O prefeito Rafael Diniz, por exemplo, fez o elogiadíssimo CCC, que é o Centro de Combate e Controle do novo coronavírus. E o Arnaldo, mediante isso tudo que a gente colocou, o que você faria diferente, Arnaldo, hoje, sendo prefeito de Campos? Olha, muito boa a sua pergunta, importante. O centro que o prefeito colocou para funcionar é importante. Infelizmente, outras coisas que poderiam ser importantes não estão acontecendo em Campos. Tá? E, como eu já coloquei, não se pode achar um único culpado, é todo um sistema. Mas agora o que nós podemos fazer diferente é chamar as pessoas que têm uma experiência nisso, pessoas que têm uma expertise. Eu me lembro, quando eu fui secretário de saúde, nós tínhamos lá na Secretaria de Saúde, antigo Centro de Saúde, né? Nós tínhamos ali um trabalho muito bem feito pelo Dr. Jaime Tinoco, pela doutora Beth Tudesco, esposa dele. Eles faziam um trabalho para evitar doenças desse porte. Nós tínhamos um outro trabalho, que era o dos agentes comunitários de saúde, que depois virou o Programa Saúde da Família, e deveria retornar para poder estar orientando essas pessoas e fazer parcerias, como nós fizemos na época, né, com os hospitais. Eu me lembro que foi daí que surgiu lá nos plantadores de cana, o diretor era o doutor Luiz Maurício, né, e nós criamos lá um andar para doenças infecciosas, assim como existia no público, mas não estava dando conta. O primeiro que existiu foi lá no Ferreira Machado. Nós tínhamos uma ala só para doenças infecto-contagiosas. Então, nós resgataríamos essa questão no Hospital de Guarulhos, no Hospital Ferreira Machado, que são próprios do município, nos hospitais periféricos, por exemplo, a unidade de Morro do Coco, a unidade de Travessão, né? E trabalho em conjunto com os outros hospitais. Senão nós não vamos dar conta. Sozinho, um só não faz. Temos que chamar o governo federal, o governo estadual, chamar a sociedade civil organizada, chamar a CDL, chamar a SIC, e vamos
conversar do que cada um pode fazer, cada um pode colaborar efetivamente. Né? Quando você vê... Olha, você quer ver uma coisa que é triste? É no dia de receber o auxílio emergencial. Nós falamos ali das pessoas que vão lá receber alimento com as freiras, mas pare em frente ao banco no dia de receber o auxílio emergencial. Parece que é tudo uma mentira, que não existe Covid, que não existe pandemia, porque as pessoas estão aglomeradas, né, e em contato físico, colocando em risco a vida dele, do outro que está conversando com ele, mas também levando para dentro da sua casa, onde está seu filho, sua filha. As escolas estão funcionando online, mas as crianças recebem em casa o pai que foi receber o auxílio emergencial e se contaminou na rua e levou para dentro de casa. Então, tudo isso eu faria diferente. Ia chamar as instituições bancárias, ia cobrar uma atitude deles, ia chamar, né, os funcionários da prefeitura para que efetivamente fizessem esse trabalho. Ia chamar a Guarda Civil Municipal para que ela pudesse estar efetivamente fiscalizando o que está acontecendo. Isso tudo pode ser feito, isso tudo vai amenizar a crise. A crise é grave. E digo às pessoas, não brinquem. É coisa séria. Eu me lembro recentemente o falecimento de pessoas como o deputado Gil Viana, como um grande colega, trabalhamos juntos, a Luísa conhece bem a capacidade dele e que já faz falta e fará muito mais, porque além de um grande médico, foi um grande conselheiro lá do CRM e poderia estar agora contribuindo efetivamente para que a gente pudesse enfrentar isso. E foi o doutor Marco Mossala. Arnaldo, a Marco faz muita falta, vai fazer na medicina, na política, como amigo, né? Foi amigo seu, foi amigo meu, creio que do Cláudio também, acho que de tantos ouvintes, telespectadores. Agora, em relação, e fica aí nosso eterno carinho, abraço e respeito. Agora, está pautado para esse bloco de falar sobre crise econômica, né, e sobre CPI do Prev Campos. A CPI do Prev Campos, o relatório foi lido na última terça-feira e trouxe, apontou a prática de 11 crimes. Uma série de pessoas foram ali acusadas, né, de estarem envolvidas com a prática desses supostos crimes. Tem que lembrar que uma CPI é uma comissão parlamentar, demanda ainda do Ministério Público oferecer denúncia, demanda, né, a investigação, se essa denúncia vai ser acatada ou não pela Justiça e como a Justiça, se entender por julgar, como é que ela vai julgar. Então não podemos pré-julgar, mas apontam um rombo, uma diferença no final do governo passado, do governo Rosinha Garotinho, de 500 milhões de reais, quer dizer, R$500 bilhão, né? É um dinheiro, uma soma vultosa aqui, em qualquer lugar do mundo. Ouvimos, como o Cláudio falou, matéria muito boa do Aldir Salles, jornalista da Folha, todos os pré-candidatos, né? Inclusive Vladimir, que embora não deve ser mais, deve ser o Fábio Ribeiro, mas enfim, ouvimos Vladimir, ouvimos Fábio, que são ligados, por óbvio, à prefeita, né? Um é filho da prefeita, outro foi secretário dela, que é o Fábio. E Caio ele apontou para esses 500 milhões e falou de maneira incisiva que é preciso dar um basta nisso. Como é que você vê?
É verdade, tem que se dar um basta o mais rápido possível. Você deve se recordar que a Previcampo veio depois, né? Nós tínhamos um outro instrumento, depois se transformou em a Caprev. Era Caprev. Né? Eu me lembro que nessa época até nós chamamos uma pessoa para trabalhar lá e era muito boa, competente, tinha história. E foi o doutor Jonas Lopes de Carvalho Filho, o neto. Filho. Né? Júnior, aliás, Júnior. O Joninhas. Ele É. fez esse trabalho lá durante um período, transformamos na Preve Campos. Depois, realmente, a gente vem acompanhando que a Preve Campos está com uma dívida muito séria, sobretudo com aqueles que mais precisam. E como resolver isso? Não é fácil. Foi outro tema que eu conversei muito com o meu filho. Como vamos resolver isso? Porque o cobertor é curto. Você vai fazer isso e o que sobra para você investir? O que vai sobrar desta conta? É uma conta muito difícil. Mas, olha, nada como a vida. A vida nos ensina. E vamos buscar parceria. Eu me lembro, e você se lembra dele, porque eu acho que ele foi até entrevistado por você na época, um camarada que trabalhava na Petrobras, Eloy Fernandes e Fernandes. Sim, Né? sim. Trabalhava junto até, tinha ele na Petrobras e tinha o Davi, genro do Fernando Henrique. Na Petrobras não, na ANP, Agência Nacional de Petróleo. ANP, Agência Nacional do Petróleo. Então você vê que você busca parcerias, você não pode ter vergonha de buscar parcerias com quem pode ajudar. E hoje eu só vejo uma solução para Campos: parceria. É o setor produtivo junto com o poder público para que a gente resgate isso. E que CPIs sejam CPIs para melhorar e não para perseguir ou levar vantagem. Eu participei de muitas CPIs, eu já sofri CPIs, né? Eu participei de CPIs tanto aqui como lá em Brasília e via cada coisa. Só não vi boi voar, mas o resto a gente via. Agora mesmo, nós estamos vendo aí um deputado que foi do PDT, e eu trabalhei com ele, o Paulinho da Força, Força Sindical, está enfrentando um problemão por conta de CPIs. Não sei como que ele vai recuperar isso, mas foi um problema muito sério. O próprio presidente do meu partido, quando foi ministro do Trabalho, né, sofreu também, o Carlos Lucas, também sofreu isso tudo. Então nós temos que estar preparados para isso, e é por isso que eu digo ao Caio: se junte, você tem que ter o seu núcleo político, mas tem que ter um núcleo de confiança que te ajude a enfrentar todos esses problemas, essas pandemias burocráticas que, se não tomar cuidado, você acaba entrando um caminho obscuro que você não sabe aonde vai chegar. E eu tenho certeza que o Caio, hoje, e espero que os outros candidatos também estejam assim, preparados para enfrentar. Eu falei candidato, mas na verdade são pré-candidatos. Pré-candidatos, é bom frisar. Né? Eles têm que se preparar. Aproveite esse tempo para se preparar. Pelo que se vê, as eleições vão acontecer mais tarde. Então, te dá mais tempo de se preparar politicamente, mas, sobretudo,
ganhar experiência para enfrentar os graves problemas do município. E sozinho, eu volto a afirmar, ninguém vai conseguir. Ninguém. Não tem salvador da pátria. Né? Nós temos é que buscar o entendimento com todos aqueles que podem ajudar. Né? E o Caio tem conversado comigo e ele já entendeu essa mensagem. E até me deu outras, né? Eu tenho aprendido muito com ele, isso também é verdade. É a juventude, poder me dar ideias novas, né? Para que eu possa ajudá-lo depois. Porque se eu também não me reciclar, como é que eu vou ajudar um jovem que vem cheio de gás, seja ele quem for, como candidato, e depois assumir a prefeitura? Eu quero poder contribuir com qualquer um deles que vença, porque principalmente eu sou campista, nasci aqui. Nasci ali na Avenida Pilínica, na Rua Pereira Nunes, né? E quero poder contribuir com a cidade que me deu tudo. Campos me deu tudo. Se hoje sou médico, foi Campos que me deu. Se eu fui prefeito, foi Campos que me deu. Se eu fui deputado, foi através de Campos, né? E hoje, se eu sou um homem feliz, foi graças a Campos. Arnaldo, agora sim, esse bloco, a hora de falar em crise econômica, ele foi pautado para isso, além da Previ Campos. A pergunta é simples, né? Você não é pré-candidato, né? Tem seu filho que você apoia que é pré-candidato a prefeito, e não podemos falar em propostas, mas você, por não ser pré-candidato a nada, você pode conjecturar, né? Quer dizer, o que a gente falou aqui no início, você tem uma previsão orçamentária que foi agora para abril para a Câmara Municipal de 1,7, e segundo dados levantados nessa entrevista aí, nesse painel que a gente fez no sábado pelo Alcimar Ribeiro, agora, quando foi caminhada a LOA, ela deve ser de 1,5 a 1,6, né, bilhão. E você tem 1,1 comprometido com folha. Como fechar essa conta? Olha, você vai precisar de dinheiro para fazer os seus investimentos, que a cidade precisa. Não sobra quase nenhum, né? Não sobra nada. Eu acho que vai faltar. E aí vem aquela indústria, é uma indústria, de ficar o prefeito sem poder cumprir e ter que estar fazendo suplementação ao orçamento. Olha, Luiz, eu já tive que fazer suplementação quando fui prefeito. É um negócio terrível, porque você não sabe aonde isso vai parar. É tão fácil, rapaz. Eu fico pensando, eu tenho que administrar minha casa. As finanças domésticas eu tenho que administrar. As dívidas existem. Faça na prefeitura o que você faria na sua vida, o que você faria na sua casa. Se você não pode comprar uma televisão de 30 polegadas, compra aquela pequenininha. Se você não pode ter um carro do último modelo, ande de ônibus, ande a pé, ande de bicicleta. Tudo tem um momento que você tem que passar por sacrifícios, mas sacrifícios que podem ser a salvação do futuro. Eu acho que nós vamos viver um momento de grande sacrifício, mas Campos tem que ser reestruturado. E eu tenho a certeza que qualquer um dos pré-candidatos, se tiver amor a Campos, vai conseguir tirar Campos dessa fase obscura. A gente ouviu aqui, estou vendo aqui nos comentários, tem vários comentários, tem muito poucas perguntas, né, mas tem várias intervenções. E comentário que eu sempre comento com o Cláudio Nogueira aqui, né? Partidário de um, partidário de outro, é a briga de foice no escuro. E tem alguns comentaristas dizendo que não seria você, seria Caio que teria que falar. Caio já deu uma entrevista aqui no Folha no Ar,
como já deram também Vladimir, Rafael, Odisseia, Beethoven, Roberto Henriques, e vamos nessa semana agora fazer com os que ainda faltam. E o Roberto Henriques, que você conhece bem, quando esteve aqui no Folha no Ar, ele falou, ele classificou de, entre aspas, modelo perdulário, o que teria sido instalado, segundo ele, no município a partir do seu governo, que teria inchado a máquina pública com o incremento das receitas de petróleo, que começaram, a PE começou a ser paga em 99, né? E que isso teria sido, na visão dele, mantido nos governos Mocaibe e Rosinha. O que você tem a dizer sobre essa visão de Roberto Henriques? Eu acho que o Roberto Henriques é um ingrato, porque quem já fez muito por ele. Me lembro até como eu assumi a presidência do partido em Campos. E o Roberto deve se lembrar também. Houve uma intervenção no partido em Campos, graças à gestão do senhor Roberto Henrique, em que ele usou para outros fins o dinheiro partidário. Então, eu desejo ao Roberto que Deus toque no coração dele e que ele ache o caminho da luz, que é o que ele está precisando. Ele está precisando se reencontrar, né? Porque eu tenho um arrependimento. Quero até pedir desculpas aqui de público ao Alexandre Mocaibe. Eu fiz uma força terrível naquela época o Roberto ser o vice do Mocaibe. Desculpa, Alexandre. É o que eu posso falar do senhor Roberto. Arnaldo, o que a gente hoje está no descenso dos royalties, né? Quer dizer, logicamente que isso começou uma crise, porque o royalties de petróleo, fala muito de royalties, mas a gente sempre recebeu mais PE do que royalties, né? Mas enfim, receitas do petróleo. Isso é uma commodity internacional regida pelo dólar, que oscila muito. E a queda abrupta começou no final de 2014, estava havendo uma pequena recuperação de lá para cá, até que veio a pandemia da Covid. E no período das vacas gordas, onde teve a maior entrada de recursos das receitas do petróleo, foi justamente de 99 até 2014, mas ainda até 2016. E hoje essas receitas são francamente decrescentes. Então, nesse período, pega o seu governo, pega o governo de campista que te cedeu, de Mocaibe, do próprio Roberto Henrique, que ficou ali 43 dias, de Rosinha, de Naim. Você acha que nesse período, eu não estou falando de uma fatia específica, ele foi bem investido no sentido de desenvolver receitas autossustentáveis? Sim, e em certo aspecto sim, mas nós temos que analisar também o anterior, a herança recebida, as dívidas que tínhamos que pagar. Eu me lembro que no meu primeiro ano como prefeito de Campos, eu não podia investir em nada. Eu não tinha dinheiro para investir, eu tinha que pagar e não dava para pagar. Eu me lembro, inclusive, que foi chegando no final do ano, falaram assim, o Arnaldo vai ficar igual um outro prefeito que não pagou o salário de dezembro nem o 13º. Mas aí me lembro que só tinha uma alternativa. E foi quando eu me lembrei do Eloy Fernandes. Foi numa reunião na época, perto de onde nós moramos, na Firjan, o Eloy chegou trazendo a notícia que nós tínhamos conseguido
uma verba extra dos royalties. Não poderia usar para pagamento. Não poderia usar para pagamento de pessoal. Sim. Mas poderia ser usada para os investimentos. E aí a verba que estava destinada para o investimento foi remanejada para fazer o pagamento. Tá? Então, isso realmente é uma coisa que vem há muito tempo, mas são heranças do passado. Heranças que eu não consegui, no meu período, sanear totalmente. Sobrou uma parte para o campista. Tá? Depois do campista, sobrou uma parte para o Mocaibe. Acho que no governo da prefeita não sobrou mais nada para ela pagar. Mas ela também fez investimentos equivocados, a meu ver, né, no meu ponto de vista, foram equivocados, e que prejudicaram muito a situação do Rafael Diniz. Qual você acha, assim, para fechar esse bloco, que foi o maior equívoco cometido pelas administrações municipais em relação à aplicação do dinheiro dos royalties? Aí é uma conjuntura que a gente tinha que ir mais longe, sabe? De mudar até essa situação. Hoje está mais complicado, porque com a partilha dos royalties aí a coisa está muito complicada. Sim, mas sim. Né, nós tínhamos que ter um outro olhar para poder utilizar esse dinheiro para que ele se multiplicasse e não diminuísse como veio diminuindo. Essa é uma verdade. E investir na agricultura, investir no interior, diversificar a economia de campo, não ficar dependente apenas de uma fonte. E nós ficamos muito tempo anestesiados e dependentes do petróleo. Nós temos que pensar, e foi daí que surgiu o Fundecam, o Fundecana, né? Foram instrumentos que nós fomos criando para poder diversificar a arrecadação do município de Campos. Porque senão, quem vai pagar essa conta, sabe quem é? É quem paga IPTU, tá? É quem paga ISS. ISS. É terrível. O ISS é uma coisa terrível. Eu sei porque eu também pago. Eu pago no meu consultório. Então eu sei o quanto isso é terrível. Então nós temos que reestruturar, fazer uma reestruturação. Quando eu falo de economia, de uma economia ampla, que traga tudo isso. Tá? E nós temos bons profissionais em Campos para fazer isso. Basta que a gente procure essas pessoas e que eles possam realmente ajudar a gente reestruturar tudo isso. Cláudio, você quer fazer alguma intervenção para fechar o bloco? Acho que ele já respondeu aí a pergunta que eu queria fazer, é com relação àquilo que a gente sempre tanto fala aqui, até cita exemplos como da Noruega, que tem o fundo, né, do petróleo, hoje trilionário o fundo da Noruega, mas eu acho que indiretamente ele respondeu agora a sua pergunta e deu para entender por que não foi criado um fundo, né, com esses royalties naquela época, para fazer render o dinheiro, conforme o Arnaldo disse. Então nós podemos fazer o intervalo. São 8h34. Próximo bloco então, Aloysio e Arnaldo, e ao pessoal que está em casa nos acompanhando, vamos falar de eleições a vereador e a prefeito de Campos, já. Dentro de 1 minuto e meio, o intervalo com o oferecimento da Clínica Proteus e também dos laboratórios Plínio Bacelar. A Proteus